cara é um simples atendente de meio período que tava em mais um dia normal de trabalho. Até que um casal de adolescentes chega no estabelecimento querendo comprar cigarros, mas ao perceber que eram só estudantes, o atendente pede pra eles mostrarem as identidades. Só que o cara era um valentão e fica irritado com o atendente, segurando ele pela camisa e ameaçando caso não entregue os cigarros. De repente o patrão aparece, mas em vez de ajudar, manda eles irem pra fora resolver aquilo. Já do lado de fora, o valentão continua agressivo, só que o atendente friamente diz que vai dar 3 segundos pro cara soltar ele. A garota até dá risada da situação. Mas então o atendente começa a contar e o valentão, irritado, tenta atacar. Só que de repente tudo fica escuro. Logo o valentão acorda, ainda sem entender o que aconteceu. Furioso, ele pede pra garota chamar os outros. E ao olhar de novo pro atendente, sente uma presença assustadora. Em seguida, é pressionado pra baixo e obrigado a dizer a idade. Mas logo os outros valentões chegam. E sem cerimônia, um deles parte pro ataque. Mas o atendente age rápido e acerta um tapão no escutador de novela do cara, deixando ele na lona. O atendente boladão manda todos virem de uma vez. Um até tenta dar um soco, mas é recebido com um porradão na fuça. Logo o outro ataca, mas o atendente desvia facilmente e aplica uma cotovelada, amassando a fuça do cara. Outro tenta atacar por trás, mas com um movimento rápido, o atendente desce a mãozada no vacilão. O valentão de antes, desesperado, pega uma garrafa, mas antes que consiga atacar, o atendente lasca um porradão no estômago dele, jogando o cara pra longe. O líder dos valentões, vendo a força incrível daquele simples atendente, se pergunta: será que esse cara é o grande punho de ferro? Depois de ver aquele simples atendente descer a porrada em todo mundo, o líder dos valentões rapidamente reconhece que aquele cara era, na verdade, Kwon Dae-gun, o grande punho de ferro, que ainda no primeiro ano do ensino médio, cansado de sofrer na mão dos valentões, decidiu se tornar forte. E depois de uma longa jornada de treino intensivo e estudo de artes marciais, ele se tornou o mais forte de todos, ocupando o topo entre todos os valentões. Mas por algum motivo, ele havia sumido repentinamente. E agora, sabendo da sua identidade, o valentão pede desculpas. Mas para manter o controle, Dae-gun faz todos se ajoelharem enquanto usa um deles de banquinho e ordena que eles não causem mais problemas. Porém, alguém estava observando tudo. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Dae-gun é barrado por uma mulher, que o convida para participar de um projeto. Em seguida, a mulher explica que, durante uma reunião da escola, decidiram implantar um valentão supremo, para que ele possa controlar todos os outros. E sabendo do passado do Dae-gun, ela acaba escolhendo ele pro papel. Já na escola, alguns valentões estavam discutindo sobre qual seria a função do aluno transferido que iria chegar. Mas então, o professor chega e anuncia um novo aluno, ninguém menos que o Prota, agora todo trajado na beleza, deixando as cremosas babando. Dae-gun então vai pro seu assento, cumprimenta o seu colega, e enquanto conversavam, o valentão chega já descendo a mão no garoto, mandando ele ir comprar pão e até manda todo mundo fechar os olhos. Dae-gun tenta lembrar das regras do projeto, mas o valentão segura o cabelo dele e pergunta por que ele não fechou os olhos. Mas agora que o valentão tocou nele, o Prota liga o modo fodão e mete a porrada na costela do valentão, depois um soco bem na fuça e pra finalizar, um porradão de cima pra baixo, botando o grandalhão pra ninar. O outro valentão fica em pânico e desesperadamente tenta acertar o Prota, que desvia de tudo facilmente e ainda acerta um porradão no estômago do cara. E antes que Dae-gun desse outro soco, o valentão pede arrego. O outro valentão até tenta atacar de novo, mas só pra levar o outro na fuça. O Prota, então, pra mostrar quem manda, pede pro valentão ir comprar pão pra ele, mas o valentão diz que o Prota não vai se safar dessa. E de repente alguém chega, e esse cara é ninguém menos que Minho, o líder da classe. Depois que o Dae-gun desceu a porrada em 2 valentões e botou os caras no cantinho da vergonha, mais um aparece, Minho, o chefe da turma, que fica bolado ao ver que seus comparsas perderam pra um cara só. A galera logo acha que vai rolar outra treta, mas o Minho diz que não vai brigar. Só que o Prota, esperto, saca logo a postura de kickboxing do cara e percebe que ele pode atacar a qualquer momento. Minho então finge simpatia e começa a se apresentar, mas assim que o Prota tenta responder, o valentão ataca do nada, tampando a visão dele e fingindo que vai dar um golpe baixo. Por instinto, o Prota tenta se defender, mas acaba abrindo uma brecha por cima e leva um socão na cara. Antes que o Minho consiga atacar de novo, o Prota acerta a perna de apoio dele e rapidinho saboga o cara na parede. Minho se levanta dizendo que agora vai lutar de verdade. Só que ele apela, pega um objeto e taca no Dae-gun. Aproveitando a distração, tenta atacar, mas o Prota desvia de boa. O valentão ainda tenta enganar de novo e mira nos olhos do Prota, mas quando vai dar outro soco, o Dae-gun bloqueia numa boa. E agora boladão, desce um porradão no valentão, deixando o cara babando no chão. Com o Minho apagado, o Prota manda os outros levarem ele pra enfermaria. Mais tarde, Dae-gun bota moral na turma e ordena que os 3 não causem mais problemas, mostrando quem é que manda na parada. Logo, a notícia da treta se espalha e chega no Shin Sang-bo, chefe de outra turma. A princípio, ele diz que o Prota só teve sorte, mas fica irritado com a situação. Então manda trazerem o saco de pancadas dele e começa a socar o garoto do nada, só pra se aquecer antes de ir conhecer o Dae-gun. Logo no primeiro dia de aula, como infiltrado do projeto Valentão Supremo, Dae-gun derrota todos os valentões da sala, mas acabou chamando a atenção do valentão de outra turma. Só que o Prota estava focado nos estudos. Afinal, essa era a chance perfeita para recuperar o tempo perdido com os erros do passado. Chega o intervalo e o valentão já ia começar o bullying, mas bastou uma encarada do Prota para ele ficar pianinho. A mina que andava com os valentões, vendo que eles não mandavam mais em nada, decidiu bater asinhas pro lado do Prota e até chamou ele para praticar jiu-jitsu com ela. Mas o Prota, frio e calculista, só se balançando de um lado pro outro, interessado apenas em copiar a lição, deixou a mina no vácuo. Aí o Minho, meio
meio reflexivo, comenta que agora que o Prota é o chefe da turma, ele vai ter que encarar os chefes da turma 2 e da turma 3. Se o Prota perder, o Min pode recuperar o comando. De repente, alguém entra na sala. Kim Myung-jun, o chefe da turma 2. Ele já chega tirando sarro do Min por ter apanhado do novato. O Min levanta e começa a discutir com ele. Do nada, o Prota manda os dois calarem a boca porque estavam atrapalhando os estudos dele. O Min obedece na hora, mas o outro fica bolado e vai tirar satisfação com o Prota. Pede pra ele repetir o que disse, mas o Prota nem dá moral, deixando o cara ainda mais irritado. Então o valentão tenta pegar na mão do Prota, mas o Prota agarra ele primeiro e dá um aperto sinistro na mão do cara, fazendo ele chorar de dor. O Prota, boladão, manda ele cair fora e o cara concorda na hora. Daegun solta o valentão e volta pros estudos. O valentão então finge que vai embora, mas do nada tenta atacar o Prota. Só que o Prota bloqueia ele facilmente e rapidamente dá uma mãozada no escutador de novela do cara, botando o bebezão pra ninar. Assim o Prota diz que se eles não tivessem vindo até ele mesmo iria atrás deles. Os valentões então vazam rapidinho, mas logo outra turma aparece. Dessa vez era Shin Sang-bo, o chefe da turma 3, que já chega cercando o Prota com a galera toda. Depois que o Prota derrotou os chefes da turma 1 e da turma 2, agora ele se vê cercado pelo chefe da turma 3 e sua gangue. Sang-bo então se apresenta e começa a provocar o Daegun, mas ele não se intimida e já manda o valentão calar a boca. Sang-bo logo percebe que o Prota não é qualquer um, mas também deixa claro que ele não é um fracote e que vai estar esperando ele na saída. Nesse momento, Minho vai até o Prota, se oferece para ajudar e começa a falar sobre o Sang-bo. Mesmo o Prota dizendo que não precisava, ele continua falando. Conta que o Sang-bo é profissional no boxe, mas que não liga pra isso. Ele só treina pra descer o cacete nos fracos. E assim, todo santo dia, ele batia nos caras da escola, tratando eles como sacos de pancadas. Já mais tarde, na hora do almoço, o Prota tava chamando muita atenção, tanto das cremosas quanto dos valentões das outras turmas, inclusive do líder da classe especial de esportes e do líder da classe especial de artes. Quando Daegun se sentou pra comer, a galera da turma se juntou com ele e Minho começou a falar da luta que ele teve contra o Sang-bo, e que nessa luta não pode fazer nada além de apanhar muito. A única coisa que conseguiu foi acertar um golpe baixo, fazendo ele agonizar e aceitar a derrota. Diz que agora ele não ia aceitar isso de novo, e que o Prota ia ter que lutar pra valer, mas o Daegun tava suave na nave. Nesse momento, dois valentões derrubam algo na comida do Prota. Eles até pedem desculpa, mas saem tirando o sarro do Daegun. Só que o Prota logo agarra o cara e bota pressão, fazendo ele tremer na base. A galera já achou que ia rolar treta, mas o Prota lembrou das regras do projeto e que não podia chamar tanta atenção assim. Então ele soltou o cara e deixou ele ir embora. Depois disso, o Prota acabou de almoçar e saiu pra tomar um ar. Só que deu de cara com o valentão de antes, que tentou sair fora, mas o Prota agarrou ele e levou pro cantinho do amor, onde não tinha ninguém, e lá desceu a porrada no cara. Logo depois, o Prota mandou-lhe o cara chamar o líder dele, mas o cara disse que não dava, porque agora o Sang-bo tava na sala batendo nos sacos de pancada. Sabendo disso, o Prota ficou boladão e saiu direto pra sala do Sang-bo. Depois que o Prota ficou sabendo que o Sang-bo, o chefe da turma 3, fazia a molecada de saco de pancada, ele ficou furioso e foi direto pra sala do Sang-bo. Assim que chegou lá, viu um dos alunos sendo jogado na porta. O Sang-bo então percebeu que tinha alguém lá fora, e quando um dos capangas foi olhar, o Prota já entrou brotando pressão. O Sang-bo até ficou chateado porque queria enfrentar o Prota só na saída, mas logo mandou a molecada cair fora e obrigou eles a não falarem nada sobre os machucados. O Prota, vendo que ninguém fazia nada pra ajudar, começou a lembrar do seu passado, quando também sofria bullying todo dia, e até os adultos fingiam que nada estava acontecendo. Mas um certo dia o Prota foi salvo por outro valentão e nunca mais foi incomodado. Foi aí que ele entendeu que pra controlar um valentão, bastava ser um valentão ainda mais forte. E agora é ele quem vai salvar a molecada das mãos do Sang-bo. Como o Sang-bo já tinha gastado muita energia, o Prota decidiu compensar isso batendo primeiro no capanga dele, mas o cara nem deu pro cheiro, porque bastou um empurrãozinho e uma porradinha de leve pro sujeito cair no sono. O Prota então começou a provocar o Sang-bo, dizendo que aquele cara parecia uma máquina de levar soco, deixando o Sang-bo ainda mais irritado. Nesse momento, o Sang-bo começou a refletir nas ações do Prota e percebeu que ele realmente não era um cara comum. Aí mandou a galera afastar as cadeiras, pois como ele lutava boxing, precisava de bastante espaço pra lutar. A notícia de que o Prota ia lutar contra o Sang-bo se espalhou rapidinho pela escola, e geral foi correndo assistir. E agora a luta entre Sang-bo e Daegun finalmente vai começar. Depois que o Prota foi boladão atrás do Sang-bo, os dois nem perdem tempo e já se preparam pra pancadaria. Sang-bo então toma a iniciativa, e com um jogo rápido de pernas, avança brutalmente contra o Prota. Ele manda um jab de esquerda, mas o Prota desvia, e logo em seguida o Sang-bo tenta um gancho de direita, mostrando que é ainda mais rápido que um lutador profissional. Mas no meio dos ataques, o Prota acha uma brecha, só que o Sang-bo tá ligado e rapidinho toma distância de novo. Ele não perde o pique e parte pra mais uma sequência frenética de socos, fazendo o Prota se concentrar só em desviar. Mas não era bem isso. O Prota vê outra brecha e desce um porradão cabuloso no Sang-bo, que até consegue bloquear, mas sente como se tivesse levado um tiro de canhão. Mas o Sang-bo é sagaz, não perde a postura e já avança de novo com tudo. O Prota mal se mexe e o Sang-bo já percebe o ataque e desvia do soco, mas no mesmo instante, o Prota manda um bicudão cabuloso no joelho dele. Sang-bo até tenta contra-atacar, mas toma outro bicudão no mesmo lugar, fazendo ele sentir a pressão e se ajoelhar. Pra tirar onda, o Prota manda ele levantar logo. Sang-bo até tenta, mas o Prota não perdoa e solta uma rasteira cabulosa. O Prota, todo fodão, pergunta por que a perna dele tá tremendo. Daegun então finge que vai dar outro chute e Sang-bo, no instinto, afasta a perna pra se defender. Mas na real, o Prota ataca por cima. Sang-bo até bloqueia, mas logo vem outro ataque por cima. E do nada, o Prota para e mete outra rasteira cabulosa. Nessa hora, todo mundo fica em choque com a brutalidade daquela luta. Até o diretor da escola, que tá assistindo tudo pelas câmeras, se diverte vendo o Sang-bo ser encurralado pela sagacidade do Prota. Depois que
que o Prota mandou uma sequência cabulosa de bicudão na perna do Sangbo, o líder da classe especial de esportes começa a analisar a situação e percebe que a perna do Sangbo tá só o bagaço. E como o Sangbo é um lutador de boxing, seus socos são como balas e o jogo de pernas é a arma que dispara elas. Agora, sem conseguir se mover direito, ele virou uma arma sem munição. Mas o Sangbo é teimoso e insiste que a luta ainda não acabou. Só que esse foi o pior erro dele, porque o Prota não perdoa e já parte com tudo, descendo outro bicudão que joga o Sangbo longe. Antes que ele pudesse reagir, o Prota mete outra bicuda por cima, encurralando o Sangbo contra a parede, marcando seu fim, pois agora, sem dó e sem piedade, nesse momento, todo mundo vê que o Sangbo virou um verdadeiro saco de pancadas. Aí rola um flashback mostrando um pouco do passado do Sangbo, que desde moleque ele já mandava bem no boxing, mas sempre se recusava a participar de lutas profissionais. O professor chegou até a perguntar se ele não usava essa força pra fazer bullying, mas o Sangbo negou na hora. Só que na escola, ele descia a porrada na molecada, dizendo que não precisava lutar oficialmente, porque já tinha brinquedos de sobra pra saciar a vontade de socar. Voltamos pra luta, ou melhor, pro massacre, onde o Prota continua descendo a porrada sem piedade, e o que antes era o Sangbo agora parece só um saco de pancadas, e no meio da enxurrada de golpes do Prota, o saco se solta e Sangbo vai pro chão destroçado, percebendo que não tem chance nenhuma contra aquele monstro. Mas o Prota não dá trégua e manda ele levantar de novo, fazendo o Sangbo finalmente sentir o que é medo de verdade. Depois que o Prota desceu a porrada no Sangbo, literalmente fazendo dele um saco de pancadas, o cara vai pro chão. Mas o Prota friamente manda ele levantar, porque a surra ainda não acabou. O amigo do Sangbo até tenta falar que ele já desistiu, mas o Prota manda ele calar a boca, dizendo que quer ouvir isso da boca do próprio Sangbo. Sem ter outra opção, Sangbo finalmente aceita a derrota. O Prota então manda a real, que o Sangbo não serve nem pra ser saco de pancadas, e vai embora, deixando um dos maiores valentões da escola jogado no chão. Na saída, o Prota topa com um cara que acha que ele tá fugindo do Sangbo, mas quando vê a situação do Sanga, ele rapidinho fica pianinho. Depois disso, as coisas começam a ficar mais interessantes. Depois de ver a força absurda do Daigun, o CEO da escola decide dar carta branca pro Prota, tirando as regras que antes impediam ele de fazer o que quisesse. A diretora até fica receosa, porque sabe muito bem do que o Prota é capaz, mas o CEO não volta atrás e segue firme com a decisão. Mais tarde, a notícia da luta se espalha e chega até Park Dojin, o chefe da turma 4, que nem liga muito pra isso. Já o Yuji Seok, chefe da turma 5, não curtiu nada essa história e já começa a bolar um plano pra encarar o Prota. Assim termina o primeiro dia de aula do Daegun, que vai embora no carro da diretora. Dentro do carro, o Prota tá todo nervoso, achando que vai levar bronca por ter pegado pesado demais nas brigas, mas a diretora surpreende, dizendo que ele fez um bom trabalho e que agora não tem mais regra nenhuma, o que deixa o Prota animado, já que não vai mais precisar se segurar nas próximas pancadarias. Logo no primeiro dia de aula, como infiltrado do projeto Valentão Supremo, o Prota já mostrou que é o terror dos valentões, derrotando o chefe da turma 1, da turma 2 e da turma 3. Agora ele acabou chamando a atenção dos chefes de outras turmas, mas o que eles não sabem é que o Prota agora tem carta branca pra descer a porrada à vontade. Nesse momento, a diretora da escola mostra a nova casa do Prota, que fica animadão, porque nunca tinha morado num lugar assim. Mas quando a diretora diz que a casa era dela, o Prota entra em pânico, achando que ia ter que morar com ela. Mas logo ela fala que não é nada disso e ainda entrega um cartão pra cobrir as despesas dele. Depois disso, ela vai embora. Mas por algum motivo estranho, ela só desce umas escadas e entra numa sala cheia de telas misteriosas. No dia seguinte, o Prota, que sempre dormiu no chão, não conseguiu dormir direito na cama chique e ainda tava tendo que ouvir sermão por ter descido a porrada na galera. Por algum motivo também, a melhor aluna da escola continua de olho no Prota, lembrando que mais cedo viu ele saindo no carro da diretora e fica se perguntando que tipo de relação eles têm. Enquanto isso, na sala 6, Ji Seok, o líder da turma 5, recebe a visita dos capangas do Sangbo, que tentam alertar ele sobre a força do Prota, mas isso só irrita o líder da turma 5. O coitado ainda tenta se explicar, mas o Myung-jun apenas fala pra ele encostar, e quando ele chega perto, toma logo uma mãozada na cara, e até faz ele encostar de novo, só pra levar outra porrada. Em seguida, Myung-jun manda os dois caírem fora e avisa pra não se preocuparem, porque ele mesmo vai dar um jeito no novato. No segundo dia de aula do Prota, ele finalmente tem um pouco de paz e troca uma ideia de boa com seu colega, que até volta a usar óculos agora que não sofre mais bullying, já que o Prota tá lá pra botar ordem nos valentões. Mas essa paz aí já tá com os minutos contados, pois tem um brutamontes de olho nele, e como se não bastasse, a Jin-ha, a melhor aluna da escola, também continua de olho no Prota. Mais tarde, na saída, a Jin-ha resolve seguir o Prota, querendo descobrir por que ele foi transferido de escola. Porém, próximo dali, tava o brutamontes de antes e mais alguns caras, trocando ideia com o chefe da turma 6, que fica prometendo reconhecimento pros caras se eles conseguirem acabar com o Prota, e assim acaba convencendo eles. Pouco tempo depois, coincidentemente, o Prota passa por ali e rapidamente é reconhecido pelos caras, que logo começam a seguir ele. Só que o Prota não é bobo e percebe na hora, e muda de direção. A doida da Jin-ha, que tava mais atrás espiando tudo, viu que estavam seguindo o Prota e saiu correndo pra ver o que tava rolando. Só que ela acabou sendo vista pelo grandão, que ficou meio intrigado com ela e mandou os outros irem na frente. Assim que chegou perto
dela, lembrou que tinha visto ela mais cedo na escola e achou que ela tava afim dele. Logo ele tentou se aproximar dizendo que ia levar ela pra sair, mas ela acabou dando um empurrão nele. Isso deixou ele furioso e já foi levantando a mão pra bater nela. Logo os outros valentões ouvem um grito e decidem voltar pra ver o que tinha acontecido. Logo ficou claro de onde veio o grito. Do próprio grandão, porque a Ji-In-Ha mandou um spray de pimenta na cara dele. Os outros valentões tentaram se aproximar dela, dizendo que não tinham dó de bater em mulher. Mas bem nessa hora crítica, o nosso prota fodão finalmente aparece. Depois que o grupo de valentões que estava seguindo o prota tentou atacar a Ji-In-Ha, o nosso prota decidiu agir. Sem perder tempo, já chamou os caras pra resolver logo a parada. Assim, eles foram até um beco, mas acabaram dando de cara com 2 alunos de outra escola, que até se recusaram a sair. Mas assim que os valentões falaram que aquilo era plano do Myung-Jun, os 2 vazaram na hora. A Ji-In-Ha então perguntou se podia ir embora, mas o valentão mandou ela ficar pra ver o que iam fazer com o prota. Logo eles cercaram o prota e o grandão já começou a se preparar, dizendo que ia dar um sacode nele. Mas em vez de começar a luta, o cara puxou um tragrante e bem na hora que ia soprar na cara do prota, o prota agarrou a cara dele brutalmente e com uma rasteira rápida jogou o grandão no chão. E na base do puro ódio, desceu um porradão cabuloso de cima pra baixo no escutador de novela do sujeito. Os outros valentões ficaram apavorados, querendo atacar, mas nenhum teve coragem de ser o primeiro. O prota então perdeu a paciência e foi pra cima do primeiro e meteu um jab na fuça dele. O outro tentou atacar por trás, mas o prota desviou tranquilamente e já foi direto no cara de trás, acertando um porradão bolado e botando o bebezão pra mimir. Os outros ficaram em choque e sem dar tempo pra pensar, o prota meteu um bicudão no cangote de mais um, mandando o cara pra dormir também. Um último valentão ainda tentou um ataque desesperado, mas o prota segurou o braço dele, desceu um porradão gostoso na costeleta e rapidão jogou o cara no chão, fingindo que ia meter uma joelhada na fuça dele, só pra deixar o maluco no cagaço, e ainda disse que quase ia matando ele sem querer. Nesse momento, o Myung-Jun recebeu uma ligação e ficou em choque ao saber que todos os seus capangas foram massacrados pelo prota. Depois que o prota desceu a porrada na gangue de valentões que estavam seguindo ele, a surra foi tão braba que o grandão até teve pesadelos com o prota, mas o prota logo acorda ele do soninho e bota os 4 numa filinha. Sem perder tempo, ele pergunta quem mandou eles. O grandão até tentou ficar calado, mas bastou um aperto carinhoso do prota pra ele logo soltar que quem mandou foi o Myung-Jun. Sabendo disso, o prota deixa bem claro pro grandão levar o Myung-Jun até ele no dia seguinte. Enquanto isso, um dos capangas do Myung-Jun correu pra contar tudo pra ele. Nesse meio tempo, o prota percebeu que a Ji-In-Ha ainda tava por lá e ficou se perguntando por que ela também tava seguindo ele, mas ela acabou indo embora sem dizer nada. Já no dia seguinte, o prota tava esperando o Myung-Jun, mas logo perdeu a paciência e decidiu ele mesmo ir atrás do cara. Chegando na turma 6, deu de cara com o grandão e já mandou outro aperto carinhoso, perguntando pelo Myung-Jun. Mas antes que o gordinho pudesse responder, do nada aparece uma cremosa na sala. Toda metida, ela já chega agarrando o prota e perguntando por que ele tava causando confusão ali. O prota nem deu bola pra ela, até que do nada, a mina mete um tapão nele, derrubando até os óculos do coitado e ainda fica dizendo que ele devia ter mais educação com ela. Enquanto ela continuava de nariz empinado, o prota só pegou os óculos calmamente, mas mano, quando ele olhou direto pra mina sem os óculos, ela derreteu na hora, igual manteiga na frigideira quente. Mas aí chega mais alguém na sala, passando direto pelo prota e já mandando bicuda e tapa pra cima do grandão. O prota na hora pensa, será que esse é o Myung-Jun? E não deu outra. O cara se apresenta dizendo que tá pronto pra encarar o prota. Depois que o prota foi boladão atrás do Myung-Jun, eles finalmente se encontram. Myung-Jun então pergunta o que o prota quer com ele, mas o prota não é de muita conversa e já ia pra cima descendo a porrada. Só que do nada, o soco dele é parado por alguém e esse alguém era o Ji-Seok, líder da turma 5, que todo metido a porra louca já foi querendo sabogar o prota no chão, mas ficou em choque ao ver que não conseguiu mover o prota nem 1 centímetro sequer. O prota então pergunta o que ele tá tentando fazer, mas o cara finge que nada aconteceu e mete a marra, dizendo que não era nada importante. Em seguida, o Myung-Jun começa a descer a porrada no gordinho, dizendo que a culpa de tudo era dele. Aí ele vira pro prota e questiona por que ele atacou sem provas de que foi ele quem mandou os caras atrás dele. O prota admite que realmente não tem evidência nenhuma. O Ji-Seok aproveita a deixa e na lábia consegue convencer o prota a não arrumar briga naquele momento. Já na sala de aula, o prota fica pensando no que fazer com aqueles caras. Enquanto isso, o professor explica como uma simples justificativa já foi usada para começar uma guerra. Então, o prota tem uma ideia do que fazer. Mais tarde, enquanto dava uns tapas nos caras que apanharam com o prota, Myung-Jun recebe uma ligação dos moleques da outra escola. Eles começam a armar um plano para acabar com o prota. Só que o doente do Jin-Woo ainda pede pro Myung-Jun dar um jeito de levar a Jin-Ha pra emboscada também, porque enquanto eles cuidam do prota, ele quer se divertir com ela. O chefe da turma 6, Kim Myung-Jun, está armando uma emboscada pro Daegun. E como se não bastasse, também tá planejando arrastar a Jin-Ha pra cilada. O gordinho até pergunta se não ia dar problema mexer com a mina de outra turma, mas o Myung-Jun fala que como as meninas não pagam por proteção, não tem problema nenhum. Mais tarde, o gordinho vai até o prota e com a desculpa de querer se desculpar, convida ele pra comer um lanche por conta dele. E lembrando que, apesar de ser um valentão, o gordinho sofre um bocado na mão do Myung-Jun, então o prota acaba aceitando o convite. Logo depois, o gordinho vai até a Jin-Ha e com o mesmo papo faz o mesmo convite. Ela até tenta recusar, mas
quando a amiga dela descobre que o Prota também vai estar lá, acaba convencendo a Jin-Ha a aceitar. O gordinho, então, fica desesperado porque também não queria arrastar a Jin-Ha pra essa confusão. Mais tarde, os valentões da outra escola já estão se preparando pra emboscada. Enquanto isso, o Prota e as meninas estão indo pro tal restaurante. Só que logo todo mundo começa a desconfiar do lugar. E bem na hora que o Prota ia perguntar alguma coisa pro gordinho, uma gangue de valentões da outra escola aparece na frente deles. Na hora, o Prota já entende o que tá rolando e logo o gordinho implora por perdão, dizendo que não teve escolha, senão o Myung-jun ia matar ele. As meninas ficam desesperadas, perguntando por que foram arrastadas pra isso. Aí o doente do Jin-woo aparece, todo feliz porque a presa dele também tá lá. Isso deixa o Prota boladão e sem perder tempo já se apronta pra pancadaria. Mas então, um bombadão careca aparece e fala que antes de todo mundo cair matando em cima do Prota, ele quer enfrentar ele no mano a mano. O Prota agora se vê cercado pela gangue do colégio técnico Bonjun, mas ele não se intimida e já se prepara pra pancadaria. Só que o grandão Zarolho quer enfrentar o Prota no mano a mano primeiro. Sem enrolação, o Prota já manda o cara vir pra cima. O carecão começa a se gabar da própria força e parte com tudo na direção do Prota. Um dos comparsas comenta que como o carecão tem um olho pro norte e outro pro sul, fica difícil prever os ataques dele, achando que o cara vai dar trabalho pro Prota. Mas quando olha de novo, o carecão já tá nas garras do Prota, pego num mata-leão encaixado perfeitamente. O comparsa até fala pro carecão dar uns tapinhas e pedir pra sair. E o cara até dá os tapinhas, mas o Prota friamente continua apertando até o grandão desmaiar. Essa cena deixou todo mundo chocado, e ali eles entenderam que o Daigun não tá pra brincadeira. Como os caras tiveram a audácia de arrastar gente inocente pra confusão, o Prota fala que agora vai lutar com determinação pra matar. Os caras até acham que ele tá só blefando, afinal ele tá sozinho, mas o Prota só entrega a mochila pras meninas e marcha na direção dos caras, pronto pra começar o massacre. Os caras também não perdem tempo e cercam o Prota. O Prota então analisa a situação e rapidamente parte pra pancadaria, e agora toma ele porrada. Dessa forma, o Prota bota 7 caras pra mimir, e um dos caras que tava só observando percebe que o Prota sempre se posiciona de modo que só precisa lidar com um de cada vez, mostrando que sabe bem como enfrentar vários ao mesmo tempo. Mas aí, do nada, aparecem mais caras, e agora estão até armados. Como o Prota tá sozinho e sem fôlego, parece que é o fim, até que de surpresa a galera da turma 1 chega chegando pra dar reforço na pancadaria. O nosso Prota acabou caindo numa emboscada, mas ele não se intimidou, e sozinho, derrotou 8 caras da gangue da outra escola. Só que mais caras aparecem, e agora, já cansado e ainda sozinho, o Prota se vê em apuros. Mas do nada, a galera da turma 1 chega pra ajudar e o Prota fica sem entender nada. Os caras perguntam como eles ficaram sabendo da treta e o nerd da turma 1 acaba revelando que foi o grandão quem contou. Ele até fica com medo do que pode rolar com ele, mas logo decide que não vai mais ser capacho do Myung-jun e assim se junta com o pessoal da turma 1. Mesmo assim, eles ainda estão em menor número, então pra equilibrar o jogo, eles resolvem brincar de um jeito um pouco mais pesado. E aí a gente vê que a turma 1 veio armada até os dentes. O Nominho, ex-chefe da turma 1, não perde tempo e já chama a galera pra porrada. E agora, meu amigo, a cacetada come solta. Enquanto a molecada se acaba na pancadaria, chega a vez do Prota entrar em ação. Só que agora os adversários são os chefes da gangue, e os caras estão num nível completamente diferente. Com a habilidade de wrestler, um deles avança com tudo pra cima do Prota, mas logo fica sem entender nada, porque o Prota se livra facilmente da investida. Jin-woo tenta pegar por trás, e o Prota até consegue desviar, mas do nada, o outro cara agarra ele por trás e ainda pergunta se o Prota sabe o que significa ser pego por um wrestler pelas costas. O Jungman conseguiu pegar o Prota por trás, e declara que esse é seu fim, mas o Prota é astuto e se movimenta rapidamente, só que o Jungman não solta por nada. E pra encerrar, aplica um back suplex, uma técnica perigosa que pode até matar o oponente. Mas do nada, o Prota se agarra na parede, impedindo o golpe de ser finalizado. Só que o Jungman ainda tá grudado nele e pra se livrar, o Prota começa a girar com o cara até que consegue ficar por cima. Mas quando ele tá prestes a finalizar o cara, o Jin-woo aparece e ataca de novo, fazendo o Prota ter que desviar e soltar o Jungman. O Jin-woo é especialista em taekwondo, habilidoso pra caramba com os chutes. Ele já chega no veneno, metendo uma sequência brava de chutes, mas o Prota continua calmo. Mesmo no meio dessa chuva de bicuda, ele analisa tudo na frieza e já se prepara pro contra-ataque. Só que o Jin-woo tá ligado também, finta um soco e logo toma distância. Com isso, o Prota termina sua análise e agora com tudo em mente, parte pra cima do Jin-woo, mas já é recebido com um chute seguido de um soco. Só que no meio do soco, o Prota acha uma brecha e quando tá prestes a meter a porrada, o Jungman interfere de novo, já mandando socos e tentando agarrar o Prota mais uma vez. Só que dessa vez o Prota tava esperto e agarra o Jungman pelo cangote. Nisso, o Jin-woo vem com tudo, mas o Prota joga o Jungman pra trás e já preparado, desvia do ataque do Jin-woo e com um simples movimento derruba o cara no chão. Na sequência mete um pisão bolado por cima e na base do puro ódio finaliza com um porradão cabuloso na fuça e assim coloca o Jin-woo pra dormir. Agora todo boladão ele olha pro Jungman e manda: cai pra cima que agora é tua vez.
Assim que o nosso prota bota o Jinwoo pra dormir, ele já encara o Youngman e manda: cai pra cima que agora é tua vez. Mas antes de cair matando, o prota ainda pergunta se ele não quer sair rastejando enquanto ainda dá tempo. O Youngman até admite que não tem chance de vencer, mas mesmo assim tenta outra investida. Só que dessa vez, o prota já recebe ele com um porradão bem no meio da fuça, e no embalo, já parte pra cima e saboga o Youngman no chão, deixando o cara imobilizado e totalmente encurralado. Nesse momento, sem dó e nem piedade, o prota desce uma sequência cabulosa de socos até o Youngman pedir arrego. Mas pro azar dele, o prota ainda tava muito puto e manda mais um soco. Depois, encaixa um mata-leão perfeito, deixando o Youngman com a cara vermelha igual um pimentão. E pra mostrar quem manda, o prota dá o papo: nunca mais se atrevam a mexer com a escola Dragão Dourado. Com isso, o líder da gangue fica pianinho no chão. Enquanto isso, o resto da galera já tinha finalizado a parte deles também, e o prota agradece pela ajuda. A amiga da Jinha quase desmaia no fim da luta, mas o prota aparece na hora e segura ela, deixando a cremosa toda desnorteada. O prota então pede desculpas por ter envolvido elas na confusão, mas a Jinha fica bolada e diz que o prota não é diferente dos valentões que derrotou. Depois disso, ela vira as costas e vai embora, deixando o prota sem entender nada. Aí ele começa a pensar no que fazer com o grandão que levou eles pra emboscada, mas logo decide o destino do cara. Mais tarde, a Jinha vai até o hospital visitar o irmão, que por algum motivo tá desacordado há alguns dias. Então, a cena corta pro Myung-jun, que recebe a visita do gordinho e sua gangue, prontos pra executar as ordens do nosso prota. Por ordem do nosso prota, o gordinho e sua gangue foram atrás do Myung-jun. Ele já chega apavorando e sem a menor cerimônia já manda um jab pra cima, mas o Myung-jun desvia rapidão e já emenda um socão na costela. Aí o outro ataca por trás e o Myung-jun até consegue escapar desse, mas o próximo já tava pronto e acerta um soco nele. Logo em seguida, mais um vem bolado e manda um bicudão cabuloso que até o chinelo sai voando, e o gordinho já manda outro socão na sequência. Nesse ponto, o Myung-jun tá totalmente encurralado, apavorado, tenta sair correndo, mas na fuga acaba tropeçando e o gordinho já chega junto. O Myung-jun até acerta um soco, mas o gordinho revira com uma bica na costela e joga ele no chão. Agora com o gordinho putaço, a massagem do Myung-jun tava só começando. No dia seguinte, a escola toda já tava sabendo da surra que o Myung-jun levou. De repente, quem aparece? O próprio gordinho e sua tropa, cheios de marra, já que agora ele é o novo chefe da turma. Ele já tava até bolando o que ia fazer com os subordinados, mas logo leva um choque de realidade. O prota tinha acabado de chegar. Na hora, o gordinho vira um bom menino. O prota até parabeniza ele por ter virado chefe, mas já manda a real. E aí, como vai ser? O gordinho só responde: bate com carinho. E com todo o carinho do mundo, o prota desce um porradão tão cabuloso que o gordinho até pensa que tá voando, mas na real só tava tirando um cochilinho. O prota então olha pro resto da gangue e com uma leve pressão amigável faz todo mundo prometer que nunca mais vai fazer bullying. E assim, o nosso prota domina 4 turmas em apenas uma semana de aula. A galera da turma dele fica toda animada e rolam uns momentos mais descontraídos. Enquanto isso, o líder da turma 5 já tá preocupado, sem saber o que fazer, já que seu aliado caiu. E a rainha da turma 5, ainda bolada consigo mesma por ter se derretido toda na frente do prota, também fica se perguntando o que fazer para acabar de uma vez com ele. Em menos de uma semana de aula como infiltrado do projeto Valentão Supremo, o nosso prota já dominou 4 turmas, restando apenas 5 chefes para derrotar. Nesse momento, o prota tá em mais um dia tranquilo de aula. E como não tem nenhuma treta pro dia, ele decide dar uma olhada nas outras turmas que já dominou. Afinal, seu dever como Valentão Supremo não é só derrotar os valentões, mas também manter todos sob controle. Na turma 2, o ex-chefe continua submisso e o prota até dá um tapinha nele só pra lembrar quem manda, dizendo pra continuar sendo um bom menino. Já na turma 3, depois da surra que levou, o Sangbu nunca mais apareceu na escola. Então, por ali tá tudo em ordem. Enquanto isso, na turma 6, a galera tava de boa e o grandão até parecia que tava intimidando geral, mas na real ele só queria silêncio pra focar nos estudos. Mas a rainha Suzy logo manda ele calar a boca, e então vemos que ela ainda tá toda abalada por não conseguir tirar o prota da cabeça. E antes que ela pudesse se recompor, o prota aparece na sala e ela já se derrete todinha de novo. Ele só passa algumas instruções e vai embora. Depois disso, a Suzy fica ainda mais bolada e decide agir. Com um estalar de dedos, a galera já aparece e ela ordena que chamem o Jiseok. Assim que ele chega, Suzy mais uma vez tenta convencer ele a formar uma aliança com as outras turmas para derrotar o prota. O Jiseok pergunta por que ela quer tanto acabar com o prota e ela revela que quer torná-lo um subordinado, para fazer dele o que bem quiser. O Jiseok não liga muito pros motivos dela, mas também quer derrotar o prota. Ele imagina que se conseguir formar essa aliança, não só daria um jeito de derrotar o prota, mas também daria um jeito de expulsá-lo da escola. Com a rápida evolução do prota no ranking como chefe de turmas, o Jiseok, líder da turma 5, começa a ficar preocupado, e para acabar com o prota, ele acaba aceitando a sugestão da Suzy de formar uma aliança com os chefes das outras turmas. Mais tarde, rola uma reunião entre todos os chefes de turma que ainda restam, e assim, são apresentados todos eles um por um. A maioria nem sabia direito do que se tratava a reunião, e logo começam a discutir, deixando claro que não se dão muito bem. Mas aí o líder da turma 9 supõe que a reunião seja por causa do aluno novo, e o Jiseok logo confirma a suspeita, perguntando o que eles acham da ideia de formar uma aliança para lidar com o prota. O chefe da turma 7 não liga muito pra rankings e decide não participar. Já o chefe da turma 4 só quer saber de dinheiro e também mete o pé. O chefe da turma 8 também se recusa a participar e ainda aproveita pra tirar onda com a cara do Jiseok. Quando eles já estavam prestes a sair na porrada, o líder da turma 9 interrompe a briga e com um jeito frio e calmo diz que eles ainda não ouviram o plano dele. E assim, a reunião termina sem sabermos qual foi o desfecho. Mais tarde, vemos o chefe da turma 4 fazendo mais uma de suas apostas com outro aluno, que claramente estava sendo forçado a participar. O cara até ganha algumas rodadas do chefe, que até paga a aposta como combinado, mas logo fica putaço e mete um tapão no escutador
jogador de novela, jogando o cara no chão. Em seguida, chama o cara de volta e faz ele continuar jogando até perder tudo pra ele. Depois disso, o chefe vai embora, mas o cara, cansado dessa tortura, decide tomar uma atitude. Por não aguentar mais estar apaixonada pelo Prota, a Suzy propõe ao Ji-Seok uma aliança entre os chefes de turma pra acabar com ele. Assim que fica sabendo que a tal reunião rolou, Suzy vai direto atrás do Ji-Seok pra saber qual foi o desfecho, mas Ji-Seok já manda na lata que a aliança não vai rolar e que por enquanto eles só vão observar. Aí a gente vê um flashback do que aconteceu na reunião, onde o chefe da turma 9 mostra que é bem esperto. Ele lembra eles que o dia da coleta tá chegando, e como os chefes da turma 4 e da 8 são gananciosos, é bem provável que eles se movam antes da hora. Então, por enquanto, o plano é só observar o que o Prota vai fazer quando tentarem fazer a coleta nas turmas dele. Com isso, Suzy percebe que o Ji-Seok não vai fazer nada mesmo e decide agir por conta própria. Mais tarde, Dojin, o chefe da turma 4, tava de boa com os amigos, até que um deles lembra que o dia da coleta tá chegando e diz que seria uma boa pegar uma parte da grana adiantada. O Dojin já fica todo animado, lembrando que se ele conseguir pegar o Prota, vai conseguir fazer a coleta de 4 turmas de uma vez só. Aí o carinha até aproveita pra fazer uma aposta, pra ver quem vai ganhar a luta, o Prota ou o Dojin. Mas então o Dojin decide ir embora e acaba dando de cara com uma galera, que na real eram veteranos. Eles até demonstram respeito e cumprimentam os caras. Só que do nada aparece o nerd da turma do Dojin. E aí a gente descobre que, pra se livrar do bullying que sofre nas mãos dele, o nerd contratou uma gangue de veteranos pra acabar com o Dojin. O Dojin já saca na hora o que tá acontecendo e o veterano até fala que vai pegar leve. Mas o Dojin começa a rir e zoa o cara por se prestar a esse tipo de trampo. Puto da vida, o veterano parte pra cima sem enrolar e mete um socão na cara do Dojin. Só que aí bate o desespero porque o soco não fez nem cócegas. O Dojin devolve com um porradão no estômago. E já na base da insanidade, mete outro soco cabuloso, botando o veterano de joelhos. Pra finalizar, saboga um soco bem na fuça do cara, jogando ele no chão. Depois disso, ainda chama o grandão pra levantar e vir com tudo. Tudo isso só deixa bem claro que o próximo adversário do Prota é um verdadeiro monstro. O nerd da turma 4, cansado de ser roubado todo santo dia pelo Dojin, o chefe da turma, decidiu contratar uma gangue de veteranos pra dar um sacode nele. Mas o que ele não esperava era que o Dojin era um verdadeiro monstro. O cara não se intimidou nem um pouco com os grandalhões e já foi descendo a porrada. Nessa hora, geral fica sem entender nada. E antes que os outros pudessem reagir, o Dojin já avança com tudo e manda um socão seco no estômago de um dos caras. Quando ia mandar mais um golpe, outro veterano chega com tudo e joga o Dojin pra longe. Mas ele ligeiro se reposiciona rapidinho e sem dar tempo pro gordinho reagir, já manda uma joelhada cabulosa bem no meio da fuça. De repente, é agarrado por trás, mas dá um pulo que desequilibra o cara. E assim que ele se solta, já mete uma cotovelada no queijo e finaliza com um socão bruto que derruba o gordinho no chão. Dojin então olha pro nerd que já tava no puro cagaço. O moleque tenta fugir na hora, mas o Dojin sai correndo atrás dele. Só que do nada, o gordinho aparece de novo e manda uma pancada violenta. O Dojin até se defende, mas antes que o gordinho atacasse de novo, o parceiro do Dojin acerta ele por trás. E aproveitando a brecha, o Dojin desce mais um porradão que coloca o grandão pra dormir de vez. Enquanto isso, o nerd já tinha sumido no mundo, o que deixa o Dojin ainda mais bolado. No dia seguinte, assim que o Prota chega na escola, a galera da turma 1 e o ex-chefe da turma 2 chamam ele pra trocar uma ideia e explicam que logo o Prota vai receber a grana que a direção da escola repassa pra cobrir os custos da sala. E como ele agora é líder de 4 turmas, vai embolsar uma bolada. Mas o que ele precisa saber é que com essa grana toda, os valentões gananciosos vão vir com tudo pra cima dele. O nosso Prota agora está na mira de uma galera da pesada, que está de olho na grana que ele vai receber da direção da escola por ser representante de 4 turmas. Só que o Prota nem se preocupa com isso e ainda diz que vai acabar com o sistema de coleta dos valentões. Porém, logo é alertado de que esse sistema também beneficia os alunos do 2º e do 3º ano, e que se ele deixar de fazer a coleta, vai arrumar problema com a escola inteira. Nesse momento, o Prota reconhece que isso realmente seria um grande problema, mas antes que pudesse terminar seu raciocínio, o gordinho da turma 6 aparece dizendo que tem alguém querendo falar com ele. Ao chegar no local, quem estava esperando o Prota era ninguém menos que a rainha Suzy, da turma 6. O Prota logo fica bolado e agarra o gordinho, mas então a Suzy manda ele soltar o carinha, enquanto ela ainda está sendo gentil. O Prota fica sem entender nada. Logo em seguida, a Suzy também agarra o gordinho, tentando tirá-lo das mãos do Prota, dizendo que só ela tem o direito de bater nele. Mas o Prota também não solta, e assim os dois ficam no puxa-puxa. Enquanto isso, Dojin acompanha a coleta feita por um dos chefes do 2º ano, Hwan Ja-ok, um caricão budista com ideais meio controversos, que naquele momento estava descendo a porrada em uma galera até a beira da morte, só porque atrasaram o pagamento em um dia. Enquanto observava o massacre, Dojin também fica ansioso para começar a coleta do 1º ano, mas para isso ele precisa primeiro derrotar o Prota, e diz que está louco para fazer isso logo. Também afirma que pretende dominar todas as turmas do 1º ano. Enquanto isso, o clima entre o Prota e a Suzy começa a tomar um rumo bem diferente. A mina mais cobiçada da escola chamou o nosso Prota para trocar uma ideia, mas do nada as coisas começaram a esquentar de um jeito inesperado. A rainha Suzy tava com os nervos à flor da pele por não conseguir tirar o Prota da cabeça, e como ele é um sigma fodão que nem deu moral pra ela, agora a única coisa que ela quer é acabar com a raça dele. Como viu que não ia rolar a ajuda do seu irmão, decidiu agir por conta própria. Depois de bolar alguma coisa, ela manda o gordinho chamar o Prota, só que quando ele chega e vê que era ela, já fica bolado com o gordinho e já ia descer a porrada, mas é interrompido pela Suzy, que diz que só ela tem o direito de bater no gordinho. Aí começa o puxa-puxa e o gordinho
nerdinho safado tava achando aquilo tudo o máximo. Mas quando a Suzy percebe a palhaçada, mete-lhe um tapão e manda ele vazar fora. E ele sai todo feliz da vida. Mas é aí que o bagulho começa a ficar interessante. Suzy agarra o prota, chega bem perto e tenta seduzi-lo. Só que nesse jogo aí, quem acaba toda derretida é ela, na presença dele. Ela até tenta bancar a braba, dizendo que pode chamar o irmão dela pra acabar com ele a hora que quiser, mas o prota tá pouco se lixando. Enquanto ela continua na sedução, o prota segura firme as mãos dela. Ela até finge que quer se soltar, mas na real tava adorando ser agarrada por ele, ficando ainda mais derretida. Aí o prota diz pra ela chamar o irmão, pois já tava doido pra trombar com ele, mas a Suzy recusa, achando que o prota vai ser bagaçado. Só que nesse momento, o Dojin aparece junto com o grandão do segundo ano, e quando o cara reconhece o prota, já vai todo cheio de marra tirar satisfação, mas o prota manda na lata. E aí, careca? A galera cai na gargalhada, menos o carecão que ficou putaço com o prota. Mesmo sendo do primeiro ano, o prota não se intimidou nem um pouco com o grandão do segundo ano, e já chamou logo ele de careca na cara dele. O Dojin caiu na gargalhada, já o grandão ficou putaço. Tentando aliviar o clima, um dos caras manda o prota sair dali, mas ele, na maior frieza, respondeu que estava ali primeiro, e que eles é quem tinham que sair, e ainda perguntou quem são eles pra dizer quando ir ou vir. O grandão ficou ainda mais bolado, e até o Dojin se perguntou se o prota era louco. Antes que a coisa piorasse, a Suzy começou a fazer uma ligação. Quando perceberam que ela tava ligando pro irmão, e que ele já estava vindo, os caras decidiram deixar o prota em paz por enquanto. A Suzy então agarrou o prota e já iam saindo, e o carecão teve que controlar a raiva, mas o Dojin não gostou nada daquilo, e disse que não podia deixar o prota ir embora assim. Antes que o amigo dissesse algo, ele já tava tomado pela insanidade e partiu com tudo pra cima do prota, que rapidamente percebe o ataque, agarra a Suzy e desvia da voadora. Mas antes que pudesse se posicionar, o maluco do Dojin já veio de novo com uma sequência cabulosa de socos, que só parou quando levou um tapão. Mesmo assim, ainda completamente insano, continuou os ataques. Com a Suzy por perto, o prota só podia desviar. Logo veio mais uma sequência pesada, e no meio dela, Dojin acertou um bicudão que lançou o prota pra longe. Mas nesse momento, o prota percebe que a Suzy já havia se afastado, e quando o Dojin tentou se aproximar outra vez, o prota já mandou um socão cabuloso, e sem dar chance de respirar, aplicou um bicudão cabuloso que lançou o Dojin pra longe, e na sequência, emendou outro bicudão, jogando ele no chão. Ao se levantar, o Dojin ficou ainda mais empolgado com a brutalidade do prota. O prota então perguntou se o braço dele tava legal. O Dojin olhou pro braço, tirou o curativo e lembrou do ocorrido. Achava que já tava curado, mas o prota, na maior sagacidade, mandou: é bom esse braço tá firme, porque a partir de agora tu vai apanhar pra valer. Assim que o prota percebeu o machucado no braço do Dojin, já mandou na lata: é bom que esse braço esteja firme, porque a partir de agora ele vai lutar pra valer. E pra continuar a luta, o prota só ia tirar o paletó, mas só esse gesto já foi o suficiente pra deixar a Suzy e todas as outras cremosas se derretendo toda. Foi aí que do nada o Dojin desistiu da luta. Disse que já tinha visto o suficiente da força do prota e simplesmente foi embora, deixando o prota sem entender nada. Quando o outro carinha também já ia saindo, o prota mandou logo um recado, que da próxima vez ia bagaçar com geral. O cara ficou bolado e já ia partir pra cima, mas foi segurado pelo grandão, que preferiu deixar aquilo pra depois. A Suzy ficou na bronca com o prota, perguntando se ele era doido de sair arrumando treta até com os caras do segundo ano, mas o prota, tranquilão, viu aquilo tudo como uma oportunidade de começar logo a bagaça com a galera do segundão também. Só que, ao notar a preocupação da Suzy, ele ficou confuso. Afinal, até pouco tempo atrás, ela tava ameaçando ele, e até a própria Suzy ficou sem entender por que tava tão preocupada assim com ele. Mais tarde, na sala de aula, o Dojin manda a real pra galera. Diz que o prota nem é tudo isso e que ele pode sim vencê-lo. Enquanto isso, o prota tava pensativo, meio surpreso por o Dojin ter aguentado um tapão dele, e começa a achar que tá enferrujado, pois já fazia tempo que ele não treinava. Então decide que tá na hora de desenterrujar. No dia seguinte, do nada, o Dojin aparece na sala do prota, e inusitadamente chama ele pra participar de um jogo. Depois da breve luta entre o prota e o Dojin da turma 4, a brutalidade do prota deixou o Dojin animado. Vendo que a luta entre eles podia render algo interessante, o Dojin teve uma ideia lucrativa. Ele então vai até a turma do prota e propõe um jogo, bafo com moedas. Mas esse jogo teria uma condição diferenciada. Enquanto isso, o chefe da turma 8, Gu Songhua, tava trocando uma ideia com um dos chefes do segundo ano, que lembra que o Songhua já tinha visto o prota lutar pessoalmente, e pergunta como foi a luta. Na lata, o Songhua responde que o Sang-Woo foi simplesmente atropelado pelo prota e que ele é realmente muito forte. Mas o Dojin também é um monstro, e agora que começou a treinar boxe, tá ainda mais forte. Então eles ficam na dúvida sobre quem ganharia essa luta. Enquanto isso, o prota tava ganhando todas as rodadas contra o Dojin no bafo, mas o Dojin insistia em continuar. O prota, já cansado da brincadeira, manda o Dojin fingir que ganhou e falar logo quais eram as condições. O Dojin até retruca, mas logo percebe que não tá em posição de recusar, então diz que o prota vai ter que aceitar uma luta no ringue, com a galera do segundo ano como plateia. O prota aceita na hora porque já tá planejando. Assim que acabar com o Dojin, vai bagaçar a galera do segundo ano também. Mas assim que o Dojin sai da sala, o nerd da turma 4 aparece pra falar com o prota. Ele pede pro prota acabar com o Dojin no ringue, mas também pede pra que ele perca a luta. O prota não entende nada, até que o nerd explica. O Dojin precisava de dinheiro pra conseguir o ringue, e pra isso obrigou o nerd a pegar grana com a agiota no nome dele, prometendo que se ganhasse a luta, ia devolver tudo. Ou seja, se o prota ganhasse, o nerd ia ficar encrencado e sem dinheiro pra pagar os agiotas.
Com a confirmação da luta que vai rolar entre o Prota e o Dojin, o nerd que sofria bullying nas mãos do Dojin foi até o Prota e pediu pra ele acabar com aquele valentão. O Prota já ia fazer isso de qualquer forma, então aproveitou a oportunidade e pediu pro nerd ajudar ele na matéria de inglês. Mais tarde, o Prota se encontrou com o nerd pra começar os estudos e durante a caminhada, o nerd perguntou se ele também ia fazer uma aposta na luta, assim como o Dojin, mas o Prota disse que tava sem grana pra isso. Foi então que o nerd mostrou onde ficavam os agiotas e o Prota acabou topando entrar pra ver como funcionava. Assim que entrou e encontrou um dos agiotas, o cara logo quis saber sua identidade. Por pouco, o Prota não revelou sua verdadeira idade, mas acabou dizendo que tinha apenas 17 anos. O agiota ficou putaço com a resposta. E pra tentar sair fora, o Prota inventou que tinha esquecido a roupa no varal, o que deixou o cara ainda mais irritado. Quando o Prota tava prestes a sair, o agiota agarrou o braço dele. O Prota não perdoou nem o agiota e deu logo um aperto cabuloso na mão do cara. E quando ele tentou reagir, levou um tapão na mão e na sequência uma mãozada no coco, que o apagou na hora. Vendo que tava enrascado, o Prota já ia cair fora, mas reparou em alguns registros e decidiu dar uma xeretada. Pra sua surpresa, encontrou registros do diretor da sua escola. Só que de repente alguém chegou, e antes que pudesse sair, o Prota deu de cara com outros agiotas que logo perceberam o comparsa desacordado. No pulo do gato, o Prota disse que o cara tava apenas dormindo, mas não colou. Eles sacaram o que tinha acontecido e saíram correndo atrás dele. Mais tarde, já tranquilo, o Prota tava tomando um ar quando olhou pro celular e percebeu que a sexta-feira, justo o dia da luta contra o Dojin, seria chuvosa, o que o deixou com um mau pressentimento. E assim, finalmente chegou o grande dia. O Dojin e a galera já estavam terminando os preparativos, e até o pessoal do segundo ano marcava presença, todo mundo ansioso, aguardando a chegada do nosso Prota para começar o show. O grande dia da luta do nosso Prota contra o Dojin finalmente chegou, e nesse momento o Dojin e o resto da galera já estavam no local, e até mesmo os 5 líderes da gangue do caminho marcavam presença, aguardando ansiosamente o confronto. Enquanto isso, o Prota já estava a caminho, mas de repente recebeu uma mensagem. Ele apenas disse para a galera seguir na frente, pois precisava resolver algo rapidinho. Assim que o grupo chegou ao local, logo foram tomados pela aura tenebrosa da gangue do caminho. Ao notar que o Prota não estava junto deles, Dojin foi logo achando que ele arregou, mas Minho disse na lata que ele não é esse tipo de homem. Nesse instante, a gangue do vínculo justo também apareceu. Com todos reunidos, a impaciência começou a crescer, e Dojin logo perdeu o controle. Samogou o celular no chão e desafiou qualquer um para lutar até que o Prota aparecesse. De repente, alguém surge, e todos acreditam que finalmente era ele. Mas não, era Kim Myung-jun, o ex-chefe da turma 2, que já chegou debochando, dizendo que quem apostou no Dojin jogou dinheiro fora. A provocação deixou Dojin furioso, e antes que Myung-jun pudesse falar mais alguma coisa, foi brutalmente atacado. Dojin partiu para cima dele com uma fúria insana, esmagando-o sem a menor piedade. Enquanto isso, alguém misterioso acabou de bagaçar sozinho todos os agiotas, levando apenas os registros do diretor. De volta à arena, Myung-jun já estava destroçado. Dojin, aquecido pela violência, se preparava para atacar Minho, mas então, uma voz ecoou pelo local. Era ninguém menos que o nosso Prota. Sua chegada fez todos vibrarem de alívio e excitação. Dojin então disse que pelo atraso do Prota precisou derrubar um dos amigos dele. Friamente, o Prota apenas observou. Então, como aquecimento, ele bagaçou 2 capangas de Dojin de uma só vez, exibindo uma postura fria e imponente. Com um olhar afiado, declarou: "Da última vez, você só experimentou o gostinho da minha força, mas hoje você vai descobrir por que me chamam de Punho de Ferro." O nosso Prota finalmente chega na arena, e na pose fodona já solta essa na lata pro Dojin. "Hoje tu vai descobrir por que me chamam de Punho de Ferro." O carecão manda tirarem os desmaiados do chão, mas o Dojin já não aguentava mais segurar a própria insanidade. Ele mesmo joga os caras pro lado e parte com tudo pra cima do Prota, disparando uma sequência cabulosa de socos numa velocidade insana. Mas o Prota desviava de tudo numa tranquilidade absurda, o que só deixava o Dojin ainda mais irritado. A galera começa a se perguntar por que o Prota não ataca também, até que um dos caras lembra. Em todas as lutas, ele primeiro observa os movimentos do oponente, analisando cada detalhe, e só depois parte pro ataque. Dojin tenta revidar, mas leva um chute na perna seguido de um porradão na fuça que o joga pra longe. Mesmo assim, o Dojin não desiste, rapidamente se levanta e avança de novo, só pra apanhar ainda mais. O Prota bagaça ele com uma sequência de golpes cabulosa, até que na base da bicuda lança o monstrão pra longe. Os veteranos ficam espantados ao ver como o Prota conseguiu mandar um cara daquele tamanho pelos ares, mas Dojin ainda não desiste. Mesmo todo arrebentado, continua de pé. O Prota então, conhecendo a resistência dele, solta: "Relaxa, eu ainda tô só aquecendo." Dojin parte em outra enxurrada de ataques desesperados, mas só pra levar ainda mais porrada. O nerd que sempre sofria bullying dele vibra de felicidade ao ver aquele valentão sendo bagaçado. Enquanto isso, a galera percebe que por mais que tentasse, Dojin não conseguia acertar um único golpe. Isso porque ele só sabia usar a força bruta, com movimentos simples e previsíveis. Já o nosso Prota, assim como num jogo de bate-moeda, sabia exatamente onde e como bater. A Suzy acabou descobrindo que o Prota estava lutando contra o Dojin e logo saiu aflita, imaginando que ele estivesse sendo bagaçado. Desesperada, correu sem pensar 2 vezes. Mas enquanto isso, meu parceiro, o nosso Prota estava descendo a cacetada no Dojin. No meio da luta, ele até teve um flashback, lembrando das dicas do seu único amigo do Fundamental, aquele que durante um jogo de bate-moeda ensinou exatamente onde e como bater para garantir a vitória. E foi nesse pique que o Prota entrou. Mesmo com as investidas furiosas do Dojin, ele, frio como gelo, bagaçava a fuça dele sem dó. Alguns começaram a questionar se o Dojin era realmente forte, mas o líder da turma 9 respondeu: "Não é que o Dojin seja fraco, é o Prota que é absurdamente mais forte. No auge da pura aura, o Prota ainda manda. Se esforça mais um pouco aí, mano. Já tá ficando chato." Desesperado, o Dojin se perguntava por que não conseguia acertar nenhum golpe sequer, e até se estapeou para recuperar o foco, e logo partiu com tudo.
decidido a acertar pelo menos um soco, mas de nada adiantou, pois uma hora o Prota batia e outra hora o Dojin apanhava, e sempre sendo jogado pra longe. Cada tentativa frustrada empurrava o Dojin mais fundo no desespero, até que sem forças ele caiu de joelhos. Foi então que o Prota agarrou o valentão e esmagou sua cara contra o chão, dando um fim brutal ao terror chamado Parque Dojin. O silêncio tomou conta, todos ficaram chocados com a brutalidade da cena, e diante de todos o Prota se levanta, encara o carecão, agradece pelo aquecimento e manda: "E aí, quem vai ser o próximo?" Depois de ter sabogado a fuça do Dojin no chão e botado ele pra dormir, o Prota já manda na lata pra galera: "E aí, quem vai ser o próximo?" Mas de repente, contra todas as expectativas, o Dojin se levanta outra vez, tomado pela insanidade, e diz que a luta só tá começando. Todos ficam em choque com a determinação dele, e até o Prota fica incrédulo. O Dojin começa a se limpar e declara que agora entende o que precisa fazer. Os veteranos logo acham que agora sim, a verdadeira luta vai começar. Ele então se prepara e ataca de novo, indo além dos limites humanos. Mas o nosso Prota vai ainda mais além, e desce um porradão absurdo na força do Dojin, botando ele pra dormir mais uma vez. O Prota então, sem perder tempo, fala sobre a coleta e manda a real: "A partir de hoje não haverá mais coleta, e quem se opor vai ter o mesmo fim do Parque Dojin." O carecão fica ainda mais putaço, mas o Prota já tava poucas ideias e chamou logo ele pra sair na mão. Só que antes do carecão avançar, a gangue do Vínculo Justo perde a paciência e parte toda de uma vez pra cima. Min-Ho até tenta ajudar, mas mal piscou e o Prota já tinha capotado os caras, e agora que já tava aquecido, o Prota vai com tudo, e sem dó nem piedade, derruba um por um tranquilamente, até que um maluco aparece com uma cadeira. Só que ao tentar atacar, é lançado longe com uma mãozada na cara. Todos congelam sem acreditar. Dojin mais uma vez se põe de pé, logo dá um tapão em outro capanga e na base da pura insanidade grita: "Ainda não acabou." O Prota até reconhece o esforço dele, mas já tava de saco cheio. Foi aí, meus amigos, que pela primeira vez ele assumiu uma postura de luta de verdade. Dojin, tomado pela loucura, sentiu o corpo leve como uma pena e parte novamente com tudo pra cima, mas o Prota, emanando uma aura cabulosa numa pose foda e insana, espera a aproximação, e então, com a velocidade de um tiro, solta um uppercut perfeito, direto no queixo do Dojin, e dessa vez, Parque Dojin finalmente apaga de vez. O silêncio toma conta mais uma vez, e o próximo alvo, vendo a cena, já suava frio e tremia na base diante da lenda chamada Punho de Ferro. O nosso Prota, cansado da insistência do Dojin, pela primeira vez assumiu uma postura de luta séria, e então, com um uppercut perfeitamente aplicado, capotou o Dojin de vez. Nesse momento, todos perceberam que até agora ele nunca havia mostrado sua verdadeira força, e começaram a se perguntar que tipo de monstro ele realmente é. Enquanto isso, em outro lugar, o sujeito misterioso que havia derrubado sozinho os agiotas queimava os registros que pegou, entre papéis e fotos do diretor da escola. E, estranhamente, também havia fotos do Prota, levantando ainda mais mistério. De volta à arena, o carecão, líder da gangue do caminho, tremia na base diante do nosso Prota. Ele reconhecia naquela aura aterrorizante a mesma energia de outro cara misterioso, e essa presença deixava claro que ninguém ali tinha a mínima chance contra ele. Enquanto isso, Suzy corria desesperada para o local, aflita e sem entender o que estava acontecendo. Na arena, o Prota perguntou quem seria o próximo, mas nenhum dos valentões ousou abrir a boca. Percebendo que ninguém viria, ele mesmo se preparou para escolher um alvo, mas bem nesse momento o celular tocou. Era a diretora. Ela ordenou que ele não fizesse nada sem uma ordem. Sem alternativa, o Prota decidiu se retirar, mas antes de sair, deixou um aviso gelado: "Hoje eu tive um pouco de piedade, mas na próxima talvez vocês não tenham tanta sorte, e quem tentar fazer a coleta, eu mesmo vou encontrá-lo e matá-lo." Mesmo com a ameaça, ninguém teve coragem de responder. Na saída, o Prota deu de cara com a Suzy, que ficou chocada ao ver que ele estava inteiro, mesmo após enfrentar a galera do segundo ano, mas ao olhar para a arena e ver todo mundo apagado no chão, ficou arrepiada sem acreditar no que via. A Suzy saiu desesperada atrás do Prota, mas acabou esbarrando nele já na saída da arena e ficou sem entender nada quando viu o cenário que ele tinha deixado pra trás. Logo, o Prota percebe que ela tava toda encharcada e oferece o casaco dele. Ela até fala que aquilo era nojento, mas por dentro tava amando, e se derrete ainda mais quando ele coloca o casaco nela, chegando até a imaginar um lindo casamento, ficando ainda mais derretida com a cremosidade do Prota. Lá fora, ele diz que tem um compromisso e que não vai poder ficar. Enquanto isso, o amigo do diretor se reúne com a galera misteriosa, que tá tentando arrancar informação de um dos agiotas. Só que o cara misterioso fala que não vai participar, porque tem que encontrar um amigo da sua cidade natal. Já o Prota, nesse momento, tá no telefone com alguém, falando sobre um número estranho que anda mandando fotos dele pra ele mesmo. Mais uma vez, ele vai atrás da tal pessoa misteriosa, mas quando chega no local, dá de cara com uma galera sinistra que já chega cheia de marra, mandando ele meter o pé. Só que quando um deles se aproxima, o Prota já saboga o cara na parede e bota ele pra mimir. Os outros ficam em choque, mas antes que ataquem, alguém manda eles pararem, avisando que aquele homem é perigoso. E então, inesperadamente, o cara diz: "Quanto tempo, velho amigo?" O Prota reconhece na hora, era Park Hee-jun. Ele lembra das mensagens que recebeu antes da luta, mandando ele ir até o escritório dos agiotas. Só que quando chegou lá, já tava tudo virado numa bagunça. Então ele pergunta se foi Hee-jun quem fez aquilo. O Hee-jun confirma, e explica que aqueles caras estavam coletando informações sobre a organização dele, e que por acharem que o Prota também fazia parte, acabaram juntando informações sobre ele também. E foi isso que levou o Hee-jun até o Prota. No fim, ele manda o Prota ficar tranquilo, porque já se livrou de qualquer evidência. O
nosso prota acabou encontrando com um velho amigo da sua cidade, que de certa forma o ajudou a se livrar dos agiotas. Ele também afirma que agora sabe que o prota tem algo a ver com a diretora Lee e por algum motivo o alerta para ter cuidado com ela. No entanto, o prota não parece estar muito contente com a sua presença e fica ainda mais sério quando o Hee-jun pergunta como está as aulas. O prota então fala seriamente para ele nunca mais aparecer e na saída promete para si mesmo que vai se formar e não vai deixar nada impedi-lo. No dia seguinte, o prota estava todo trajado na beleza e planejava estudar, mas acabou sendo arrastado pela galera para se divertir um pouco, jogando beisebol. Logo o jogo começa, e na vez do gordinho, ele decide deixar as bolas acertá-lo, pois só bastou um soco do prota para ele cair no sono. E após ver o quanto o Dojin conseguiu resistir, ele agora quer aumentar a sua resistência. Logo chega a vez do nosso prota, e as cremosas na plateia já estão tudo se derretendo. Só que do nada chega uma galera, mas quando um dos caras reconhece o Minho, e lembrando do que aconteceu na emboscada deles, o cara já fica só o cagaço e tenta chamar a galera para sair fora. E quando o prota aparece, aí que o cara entra em desespero de verdade e sai varado do local. Já à noite, uma perseguição está acontecendo, e logo o cara fica sem saída. Inesperadamente o cara era o Dojin, que estava sendo perseguido pela galera a qual ele havia pego dinheiro emprestado para apostar na luta dele contra o prota, na qual ele foi destroçado e acabou perdendo tudo. Ele até tenta resistir contra os caras, mas então inesperadamente o Hee-jun aparece e sem muito papo toma uma postura de luta impecável, a qual deixa o Dojin apavorado, pois era exatamente a mesma postura que o prota usou no último golpe contra ele. Num piscar de olho, o monstro que resistiu a tantos golpes do prota foi simplesmente bagaçado, deixando uma questão no ar. Quem realmente é esse cara? E quão forte ele é? A Suzy foi até o prota para devolver o casaco dele e até lavou direitinho para ele, mas é claro que antes disso deu aquela bela cheirada no doce aroma de Sigma do nosso prota. Só que ele tá poucas ideias para ela, porque a única coisa que importa agora é completar a sua missão. Enquanto isso, na turma 4, depois que o amigo agiota do prota desceu o cacete no Dojin e deu um chá de sumiço nele, o cara nunca mais apareceu na escola. Os nerds da turma que viviam sofrendo bullying estavam felizes da vida, e quando um cara tentou pagar de valentão, bastou o nerd ameaçar contar tudo pro prota que o cara já ficou no puro cagaço. Pra agradecer, todos os nerds que o prota salvou se reuniram para ajudar ele a coletar informações sobre os valentões da escola. Enquanto isso, o líder da turma 9 se reuniu com os líderes da turma 5 e da turma 8 para discutir o que fazer sobre a coleta, já que o prota derrotou o Dojin e decretou sentença de morte para quem tentasse fazer a coleta. O líder da turma 9, sabendo da força absurda do prota, mostrou preocupação, mas o Doshiki ainda tirou onda com ele por estar com medo. Só que o líder da 9 garantiu que não precisavam se preocupar e que podiam coletar de boa, porque já tinha dado um jeito em tudo e logo o problema com o prota ia ser resolvido. Chegou então a semana da coleta. O Doshiki, cheio de confiança na própria força e na estratégia do Seung-hun, decidiu começar a coleta da turma 8. Já o Jiseok da turma 5 continuava preocupado com o prota, mas sabia que se não coletasse por medo, ia ser o fim dele. Então decidiu fazer a coleta e ver no que ia dar. Mas na turma 9 rolou a surpresa. O Seung-hun, que tanto incentivou os outros líderes a coletarem, anunciou inesperadamente que não iria fazer a coleta na sua turma. O nosso prota foi contratado como agente secreto do projeto Valentão Supremo, e a missão dele é acabar com todos os valentões da escola. Lá os caras são tão organizados que cada turma tem um líder, e ainda rola um esquema de coleta de dinheiro usado para manter a paz e proteger uma turma da outra. Até agora, o prota já bagaçou 5 líderes do primeiro ano, e na última luta decretou sentença de morte para quem continuasse fazendo a coleta. Só que o líder da turma 9, garantindo que ia dar um jeito no prota, convenceu os outros líderes a continuarem cobrando, mas estrategicamente ele mesmo não fez a coleta. Nesse momento, o prota descobre que o Quack Doshiki, líder da turma 8, acabou de recolher a grana, e como prometido, ele parte direto pra turma 8 pra bagaçar o cara. Enquanto isso, a galera da turma 8 tava de boa gravando TikTok. Aí o prota aparece e as cremosas já começam tudo a se derreter e até chamam ele pra gravar junto, mas ele só queria trombar o Doshiki, e como ele não tava lá, decidiu voltar depois. Só que numa tentativa desesperada de segurar o prota até o Doshiki chegar, o nerd da sala provoca um dos valentões e já parte pra cima dele. Claro que o prota não podia ignorar, mas como as meninas estavam gravando tudo, não dava pra chegar bagaçando. Então ele tentou resolver na paz. Só que o valentão, sem ter noção da força do prota, foi cheio de marra. Em segundos o prota agarra o braço do cara e manda ele ficar pianinho. Só que o valentão putaço já ia cuspir nele, mas o prota desvia a cuspida na base do tapa, só que a escarrada acerta uma das minas, que acaba deixando o celular cair. Aproveitando que as câmeras estavam desligadas, o prota mete um direto no queixo do valentão, botando-o amostradinho pra Mimi. E é nesse momento que finalmente o Doshiki dá as caras. Depois que o prota ficou sabendo que o Doshiki fez a coleta da grana, ele foi boladão atrás dele. Agora, cara a cara com o Doshiki, o prota manda o papo. Já que ele não tava na arena e não recebeu diretamente o aviso, o prota decide dar uma chance e propõe um acordo. Basta o Doshiki entregar toda a grana que coletou, que ele simplesmente iria embora. Logo, o Doshiki percebe que foi enganado pelo líder da 9 e diz que já não tá mais com a grana, então não pode entregar nada. Pra sorte dele, o prota tava de bom humor e decide ir embora, mas antes deixa bem claro que ele só tem até o dia seguinte pra aparecer com a grana, caso contrário não vai mais ter rostinho bonito pra fazer vídeo pro TikTok. Mas quando o prota tava saindo, o Doshiki surpreende com um ataque surpresa, só que o prota defende rapidinho. Do nada, aparece uma galera pra ver a luta e as cremosas já começam a gravar. Logo o Doshiki parte pros ataques, mas mesmo assim o prota se esquiva tranquilamente, sempre se escondendo da câmera. Por mais que a garota tentassem filmar, ele ficava atrás do Doshiki o tempo todo. Aí, com um movimento rápido, o prota agarra o valentão e joga ele em cima da garota, que acaba derrubando o celular. Agora sem gravações, o prota dá uma esquiva absurda e solta um porradão na costela, seguido de outro no estômago. E mais uma vez, ele manda o papo: você tem até amanhã pra aparecer com a grana. E assim, o prota vai embora deixando o Doshiki apavorado.
desesperado. Enquanto isso, o Jiseok, líder da turma 5, tava suave com o casaco novo que comprou com a grana da coleta. Mas assim que soube que o Prota tinha acabado de dar umas palmadas no Dushik e agora tava vindo atrás dele, ele percebe na hora que também foi enganado pelo líder da 9 e já fica no maior cagaço. Rapidinho ele inventa uma desculpinha pra mina e fala que vai sair. Só que pro azar dele, bem na saída, dá de cara com o Prota. Depois que o Prota deu umas palmadas no Dushik, ele foi boladão atrás do Jiseok. Só que quando o Jiseok soube que o Prota tava chegando, já ia vazando, mas acabou dando de cara com ele. Com medo da cremosa ver sua humilhação, o Jiseok pediu pra irem conversar lá fora. E enquanto caminhavam desesperado, ele até pensou em tentar um ataque surpresa, mas a aura cabulosa do Prota fez ele tremer na base. No fim, só aceitou a derrota e disse que faria o que o Prota quisesse. Enquanto isso, o líder da turma 9 foi até os nerds que apoiam o Prota e anunciou que, a partir de agora, seria o líder deles, prometendo ajudar o Prota em tudo. Mais tarde, na turma 9, assim que a aula acabou, o Dushik chegou putaço atrás do Seung-Hoon e logo o Jiseok também apareceu, os dois bolados por terem sido enganados. Seung-Hoon, cheio de sagacidade, perguntou o que os perdedores queriam, deixando o Dushik ainda mais puto. Ele partiu pra cima, mas foi recebido com um bicudão no meio da cara. Antes mesmo do Jiseok entender o que rolava, também levou um na fuça. Seung-Hoon então mandou eles não perderem tempo e caírem logo pra cima. Logo, o Jiseok ataca, mas acabou sendo pego e levando uma joelhada na cara. Quando tava prestes a cair pra trás, foi agarrado e puxado de volta. E aí, a porrada comeu solta. Pouco tempo depois, o Dushik já tava apagado e o Jiseok todo arrebentado, ouvindo o Seung-Hoon dizer que faria o Prota se tornar o líder. Enquanto isso, o Prota tava indo pra casa, mas percebeu que tava sendo seguido. No pulo do gato, mudou de direção, deu meia volta, pulou o muro e sorrateiramente chegou por trás da pessoa e mandou: "E aí, meu chapa?" O nosso Prota tava sendo seguido outra vez, mas inesperadamente, dessa vez era só uma das cremosas da turma 9. Ele logo fica desconfiado, pensando no que ela tava fazendo ali, mas então ela revela que só queria uma chance pra agradecer por ter sido salva por ele no outro dia. O Prota então troca umas ideias com ela e chega até a passar o contato e depois acompanha a garota até em casa. No caminho, aproveita pra perguntar se na turma dela alguém sofre bullying. Pra surpresa dele, a menina conta que antes até rolavam uns conflitos entre as garotas, mas desde que o Seung-Hoon chegou, ele manteve tudo sob controle na base do diálogo, trazendo paz pra turma. Isso faz o Prota se questionar se o Seung-Hoon realmente é um cara mau. No dia seguinte, o Prota já se preparava pra ir atrás do Seung-Hoon, mas de forma inesperada, é o próprio Seung-Hoon quem aparece na frente dele. O Prota já tava pronto pra botar pressão, mas Seung-Hoon, muito bom de papo, deixa claro que não fez a coleta e tá até aliviado de não precisar mais fazer. Conta que antes só fazia porque era obrigado, pra manter a turma em segurança, e garante que de agora em diante vai ajudar o Prota. Como as suas palavras pareciam sinceras, o Prota resolve dar uma chance pra ele e oficializa Seung-Hoon como líder do time que tá ajudando. Astuto, Seung-Hoon já convoca uma reunião onde eles discutem sobre o próximo alvo do Prota. A ideia era partir pros líderes do segundo ano, mas antes disso, o Prota teria que lidar com Koo Seon-hawa, líder da turma 7, um cara esperto, com ótimo preparo físico e que tem o hábito de estudar o inimigo antes de atacar. Mais tarde, misteriosamente, Seung-Hoon se reúne com um dos líderes do segundo ano. Lá, ele diz que tá tudo correndo como planejado, que logo vai mandar um sinal e alerta o cara pra ficar preparado quando a hora chegar. Depois que a Suzy recebeu uma grana preta do irmão, que por sinal é o líder do terceiro ano, ela ficou se perguntando o que tá acontecendo com ele. Enquanto isso, o Seung-hwa, líder da turma 7, finalmente decidiu agir. Depois de reunir uma galera da sua gangue, ele anuncia que tem uma missão especial pro nerd. Logo eles levam o nerd até um canteiro de obras. Lá, descem a porrada nele e mandam uma mensagem pro líder da turma 9, avisando o que tava rolando e pedindo pra chamar o Prota. Nesse momento, o Seung-Hoon tava com os caras do segundo ano, mas logo inventa uma desculpinha e sai fora. Rapidamente, ele liga pro Prota e repassa o recado. O Prota, sem perder tempo, parte direto pro canteiro. Já o Seung-Hoon fica meio desconfiado da situação, mas decide ir ver o que vai dar. O Do-yoon, vendo que o Prota tava indo sozinho, decide ligar pra galera da turma dele, que logo resolvem ir também pro local. Mais tarde, o Seung-Hoon chega primeiro, mas prefere procurar um canto só pra observar o que tá acontecendo. Enquanto isso, os caras da turma 7 continuam descendo o cacete impiedosamente no nerd. Nas redondezas, Seung-hwa só observa tudo, até que finalmente o Prota chega no local. Ele liga pro Seung-Hoon, que astutamente diz que ainda não chegou e pede pro Prota ir na frente. Assim, Seung-Hoon continua apenas observando, tendo até uma visão melhor do líder da turma 8. O Prota então finalmente chega até os caras e, como não tem mais ninguém por perto, já fica animadaço pra cair na porrada. Seung-hwa sabe que seus capangas não são páreo pro Prota, mas pretende usá-los pra obter mais informações. Mas de repente alguém aparece. Inesperadamente era o Shin Sang-bo, um aliado realmente inusitado. O nosso Prota agora tá cara a cara com a gangue do Seung-hwa, pronto pra cair na porrada. Ali perto tá o sacana do Seung-hwa, junto com o Sang-bo, ex-líder da turma 3, que observa de longe, tentando obter informações e descobrir um jeito de derrotar o Prota. O Seung-hwa segue o raciocínio de que não basta ter só força e várias técnicas, o mais importante é ter informações. Ele até diz que foi por isso que o Sang-bo perdeu pro Prota, já que o Prota acabou recebendo algumas informações sobre ele, mesmo que poucas, foram o suficiente pra ajudar o Prota a simplesmente destroçar ele. E agora, o Prota já tá prestes a cair na porrada. Logo um dos caras ataca com uma sequência de jabs, mas o Prota, já sabendo o que fazer,
fazer, desce um bicudão na perna do maluco, seguido de um porradão na fuça. Pra botar pressão, o prota tira o casaco e até se lamenta, achando que aquilo poderia pelo menos ser divertido, mas como não vai ter diversão, ele parte pra ofensiva e desce uma sequência brutal no cara. Outro tenta atacar por trás, mas o prota desvia e manda um golpe apoiado nas costelas. Na sequência, agarra o cara e lança pra cima de outro, e como se fosse um canhão, saboga os dois pra longe. Quando o outro se aproxima, leva um apoiado no queixo, desvia de mais um ataque, derruba o cara e finaliza com um bicudão. Sem perder tempo, saboga um gancho em um e uma cotovelada fatal no que vinha por trás, jogando os dois pra longe. Agora restava apenas um, o segundo mais forte da turma 8, perdendo só pro Seung-hwa. Ele rapidamente se prepara e parte pra cima, mas o prota chega numa velocidade absurda e com apenas um soco cabuloso joga o bebezão pra longe, botando o cara pra mimir. Logo depois, ele agarra um dos caras e botando pressão, pergunta onde tá o sacana do Seung-hwa. Depois que o prota desceu a porrada na gangue do líder da turma 8, o Sang-bo, que agora já tinha em mente o que fazer, tava indo atrás dele, mas de repente a galera da turma 1 chega e dá de cara com ele. O Min-ho saca na hora o que tá rolando e já se prepara pra porrada, mas como saiu às pressas, nem deu tempo de pegar a bolsa. Agora ele só pode contar com sua caneta boladona. Ele manda o resto da galera ir na frente, pois vai ter que dar um jeito no Sang-bo. Logo o Sang-bo parte pra cima. O Min-ho até tenta contra-atacar, mas o Sang-bo desvia e mete uma sequência insana e cabulosa de socos, encurralando o Min-ho. Até que num vacilo, o Min-ho acha uma brecha e acerta uma bicuda na perna do Sang-bo. Só que o golpe nem faz cócegas. De repente, o Sang-bo percebe que as mãos dele estão só o pó e logo o Min-ho revela o motivo. Sang-bo parte pra cima de novo e o Min-ho se prepara pra chutar, mas o Sang-bo desvia rapidão, se aproxima outra vez e começa mais uma sequência brutal. Enquanto isso, o resto da galera dá de cara com o Seung-hwa. Vendo que o prota não tava lá, eles resolvem ligar pra ele, mas do nada aparece um doidão voado, se apoia no gordinho, dá um pulão sinistro e acerta um pisapé no loirinho. Na sequência, manda uma bica cabulosa no gordinho e avisa: já terminamos o serviço, nem precisa chamar o prota. E aí o pau continua comendo solto. Já o Min-ho tá só o pó da rabiola. Sem tempo pra respirar, o Sang-bo parte pro ataque, desvia do golpe dele e se prepara pra outro, mas acaba levando uma bica bem na costela. E dessa vez, ele sente a pressão da bico de aço. Rapidamente, o Min-ho se posiciona e com o Sang-bo numa pose bem lá ele, sem dó nem piedade, Min-ho acerta as bolas do cara. Agora, sem forças pra continuar, pensa no que fazer. Até que de repente o nosso prota aparece.